Olá, galera! Estamos de volta ao nosso estudo da ecologia, onde iremos tratar nesta videoaula de hoje, videoaula de número 2, iremos tratar nos nossos estudos domiciliares sobre um tema muito importante, que é a cadeia alimentar. É um tema bastante cobrado nas provas do Enem e de vestibulares em geral, e que não podemos negligenciar e deixar de fora esse tema tão importante. Não é um tema difícil, porém o aluno tem que ter cuidado na hora de ler as questões de prova, porque como a banca organizadora sabe que não é um tema tão difícil, ela vai querer colocar ali pegadinhas, né? Vai querer colocar um texto muito longo para tentar confundir o aluno. Bom, esse tema, cadeia alimentar, vai abordar justamente uma daquelas relações que falamos na aula anterior, que é uma relação trófica. Aqui tem um exemplo de uma relação trófica, uma relação pautada pelo alimento, onde cada indivíduo vai buscar uma fonte de energia, principalmente através da alimentação. Bom, nós iremos perceber, aqui eu coloquei um exemplo de uma cadeia alimentar simples, onde nós temos, digamos, uma planta, né? Nós já vimos que as plantas são indivíduos autótrofos que na cadeia alimentar assumem a posição de produtor, porque são indivíduos que produzem o próprio alimento. Então, digamos que essa planta vai um dia servir de alimento para um gafanhoto, certo? Então, esse gafanhoto se alimenta da planta, no caso, o gafanhoto será não mais um produtor, mas sim um consumidor. Bom, produtor, a planta, né? São os indivíduos que fazem fotossíntese, são os indivíduos autótrofos. E o gafanhoto, a gente sabe que ele é um heterótrofo, né? Ele é um animal e, nesse caso da cadeia alimentar, ele vai ser um consumidor primário, porque ele se alimenta de um produtor. Digamos que esse gafanhoto venha a ser comido por um sapo, né? Então, nesse caso, o sapo também será um consumidor, só que não mais um consumidor primário, mas sim um consumidor secundário, porque se alimenta de um consumidor primário. Digamos que este sapo sirva de alimento para uma cobra. Essa cobra será uma consumidora terciária, porque se alimenta de um consumidor primário. Então perceba que dentro da cadeia alimentar existem os níveis tróficos, né? Existem as posições em que cada indivíduo ocupa dentro da cadeia alimentar. Cada organismo ocupa um nível trófico diferente, certo? Então sempre os autótrofos serão produtores, eles são os responsáveis pela transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica, né? A gente sabe que as plantas elas realizam uma atividade chamada de fotossíntese, onde a planta, ela, na presença de luz, ela utiliza o gás carbônico, ela utiliza a água, que são elementos inorgânicos, e através dessa síntese, desse processo químico, ela transforma em componentes orgânicos, como o carboidrato, como a glicose, certo? Então, os produtores são os responsáveis pela transformação da matéria inorgânica em orgânica. Os produtores sempre serão seres autótrofos. Nós temos a exemplo dos produtores, as plantas, as algas, né? São exemplos de produtores dentro de uma cadeia alimentar. Aqui nós temos o gafanhoto, que no caso não é um autótrofo, que vai ser um consumidor. O sapo um consumidor e a cobra um consumidor também, ok? Nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, será possível um indivíduo ocupar mais de um nível trófico numa cadeia alimentar? Sim, é possível. A gente poderia dizer que, digamos que essa cobra, ela deixe de se alimentar de sapo e também se alimente de gafanhoto. Então, ela, quando se alimenta do sapo, olha, preste atenção. Nessa figura que você está vendo, quando a cobra se alimenta do sapo, ela está ocupando o nível trófico de consumidor terciário. Mas a partir do momento que ela decidir consumir o gafanhoto, ela vai deixar de ser consumidora terciária e vai ser uma consumidora secundária, né? Porque ela vai se alimentar diretamente do gafanhoto. Então, dependendo de quem ela se alimenta, ela pode ocupar níveis tróficos diferentes.
certo? Ela pode mudar de posição. Então, os vestibulares, eles gostam muito de brincar com essa historinha aí, né? De onde que cada elemento está ocupando a posição dentro da cadeia alimentar. Então, quando um indivíduo ocupa mais de uma posição, aí nós temos uma teia alimentar, certo? Uma cadeia alimentar simples, cada um no seu local. Quando o indivíduo ocupa mais de um nível trófico na cadeia alimentar, nós temos um exemplo de uma teia alimentar. Então, qual é a diferença de uma teia alimentar para uma cadeia alimentar? Digamos que a teia alimentar seja várias cadeias alimentares ali juntas, né? Formando ali uma união, né? Nós temos ali várias cadeias alimentares, formando uma teia alimentar, ok? E não podemos esquecer que dentro da cadeia alimentar existe um indivíduo muito importante, que são os decompositores. Estão vendo aí a figurinha? Os decompositores, que são, no caso, os fungos e as bactérias. Bom, se por um lado, preste atenção, se por um lado as plantas fazem fotossíntese, convertem substâncias, a matéria inorgânica em matéria orgânica, os decompositores vão fazer o contrário. Eles vão decompor a matéria orgânica e devolver a matéria inorgânica para o ambiente, né? Então a planta aqui ela vai pegar gás carbônico, ela vai pegar água na presença de luz, vai converter isso em matéria orgânica. Os decompositores vão usar qualquer um desses indivíduos a partir do momento que eles morram, né? Quando uma plantinha morre, quando um sapo morre, quando um gafanhoto, uma cobra morre, qualquer um desses daqui, no momento que morre, vai ser decomposto. Os fungos e as bactérias vão decompor essa matéria e devolver os nutrientes para o ambiente, para que seja novamente reutilizado pelos produtores. Bom, finalizamos aqui a nossa aula, né, sobre cadeia alimentar. Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like neste vídeo, né, curtir lá o nosso canal, compartilhe com os colegas, com os alunos e boa sorte a todos.